A gente tinha, apesar de jovens, uma boa dose de experiência dentro de uma indústria que era muito nova. A gente queria posicionar a EZEC como uma casa voltada à alta gestão. Deixa eles se provarem, depois a gente vê o que faz, né? Então, o começo foi bem difícil. A gente sabia que no médio e longo prazo a gente chegaria onde a gente queria. Toda energia que a gente coloca é em prol do cliente. Empreender, ter sucesso, vencer, você ser consistente toda semana, todo mês, todo ano. Vem pra EZEC, vem trabalhar aqui que a coisa vai fluir bem. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael de Maio, sou diretor aqui da EZEC e hoje, programa diferente, trouxemos os dois sócios fundadores da EZEC, Cadu Altoni e Rodrigo Forte, para falar um pouco sobre a história da EZEC e como a gente se consolidou hoje nesses 15 anos de mercado. Nenhum dos dois tem início de carreira em recrutamento, Cadu marqueteiro, Forte advogado, e seria interessante entender o que vocês aprenderam, né, na virada de chave para se tornarem lá atrás executivos de recrutamento. Como é que foi esses primeiros anos de carreira de vocês? Acho que o principal aprendizado foi o valor do capital humano. O Brasil é um país com um déficit de qualidade de mão de obra incrível. A partir do momento em que você se coloca do lado do avaliador, em busca do talento, você realiza o real valor das pessoas para os negócios. Obviamente eu me descobri jovem com capacidade, com talento para atuar na área, e acho que uma outra coisa que foi muito incrível para mim no começo da carreira foi o mundo de serviços profissionais nos dá a possibilidade de mensurar muito diretamente a nossa capacidade para gerar o resultado, né? Porque quando você atua com serviços profissionais é a respeito de você e você mesmo. E aquilo também me agradou muito, porque eu podia acertar, errar, evoluir, mas eu não tinha limite para aquilo que eu poderia produzir como resultado. Acho que esses foram os principais aprendizados. Legal. Você, Forte. Eu era um advogado frustrado, né? Apesar de ter feito uma excelente faculdade, de ter tido uma excelente iniciação, né? E pasme, né, na área tributária, que é uma área super técnica, né, árida, muitas vezes dita, né, eu não era feliz, né, e eu acho que não tinha, talvez, a minha principal característica, né, de relacionamento, né, de construção de relacionamentos explorada como advogado, né. E acho que nada é por acaso, né? Recebi um convite da antiga casa para ser o primeiro headhunter do Brasil a trabalhar com a contratação, com a seleção de advogados e tributaristas, e aquilo me chamou muita atenção. Eu resolvi realmente arriscar, e era interessante porque eu não jogava fora aquilo que eu tinha aprendido anteriormente, a minha faculdade, os meus relacionamentos, o ambiente que eu circulava. Então deu muito certo, assim, acho que eu entrei na antiga casa e basicamente em um mês eu tinha realmente me encontrado, né? Já são 24 anos, mas assim, foram quase 9 anos lá, extremamente positivos, eu acho que eu tive uma experiência muito, muito bacana, aprendi muito, mas lá eu pude também perceber uma outra coisa, né? Meu lado bastante empreendedor. Então ajudei a montar e desenvolver várias disciplinas, cidades, depois países. E acho que foi um caso de enorme sucesso para aquela companhia e principalmente para mim, né? E acho que percebendo esse lado do empreendedorismo que me deu muita segurança de falar, puxa, por que não fazer para mim? Tive muito incentivo da minha família em fazer isso. Meu pai foi executivo a vida toda e falava, meu filho, olha o que você tem feito, olha o que você fez, faz para você, né? Os meus avós foram grandes empreendedores também, imigrantes que chegaram da Europa sem nada e construíram suas vidas aqui. Então, assim, acho que eu me inspirei muito nas histórias da minha família para falar por que não pra gente, né? E me sinto extremamente honrado com a profissão que eu tenho, porque aprendo absolutamente todos os dias há 24 anos e posso hoje contribuir muito para as lideranças, para as empresas que a gente atende. Que legal. E é justamente esse ponto que vale a pena a gente entrar. Eu tenho até curiosidade, tenho certeza que o pessoal que trabalha aqui e que conhece vocês de mercado também tem essa curiosidade de entender como é que foi esse match que vocês tiveram lá atrás, como é que vocês se escolheram, como é que foi o processo ali de construção da ideia antes de começar a materializá-la, da EZEC. A gente trabalha junto numa mesma empresa por quase 6 anos, e uma empresa em que ele começou um pouco antes de mim, mas eram 10, 15 pessoas, eu entrei um pouco depois e quando a gente saiu eram 400 pessoas.
E lá já deu para perceber, né, quem fazia a diferença, quem tinha espírito empreendedor. Eu acho que a nossa história ela é feliz porque é uma história de perfis que se complementam. Quando a gente fundou a EZEC, a gente tinha mais ou menos a mesma idade e fase da vida. Acho que a gente compartilha de valores comuns, muito importantes. E eu acho que a gente, desde aquela época até hoje, tem uma contribuição para o negócio muito semelhante. Então, é uma combinação muito feliz, porque potencializou muito logo de cara os resultados que a gente pôde proporcionar para a EZEC, né? E aí eu vou contar que tinha um terceiro elemento na história, né? A gente acabou não vindo, né? Tudo bem? Ótimo. E acho que nós estamos nós dois aqui, né? Assim, que nos unimos muito, né? E acho que nós éramos dois grandes talentos da antiga empresa e de fato, assim, né? Valores, qualidade, capacidade de empreender, liderança, né? Formação de equipes. Acho que é extremamente importante tudo isso, né? Porque, enfim, não era um projeto só para nós dois, era um projeto que deveria entrar uma série de outras pessoas, mas acho que o nosso grande dever sempre foi formar e desenvolver pessoas. Que legal. E Cadu, você comentou que vocês se enxergam complementares. Na tua opinião, o que o Rodrigo traz para a mesa que te complementa? E depois eu vou repetir a mesma pergunta para você, Forte. Ele tem um conhecimento setorial e técnico nas atividades que a gente faz, mais ligados às áreas de infraestrutura, né, indústria de base, energia. Eu já tenho um conhecimento grande dentro do segmento de business to consumer, varejo, bens de consumo, tecnologia. E então essa é a primeira diferença. Mas tem outras que acho que são felizes, né? O Rodrigo é uma pessoa muito atenta ao detalhe, muito orientado a processos, é um perfeccionista. E eu também acho que sou, mas eu acho que existe uma questão que é o quanto o teu sócio pode te levar a um novo patamar. Né? Ao mesmo tempo em que às vezes eu virava para ele, não, legal, mas aqui a gente pode ir um pouco mais rápido. E eu acho que o balanço, né, é que faz o sucesso das coisas. Né? A gente se complementa muito e se dá super bem, né? Ele é um cara muito prático, muito rápido, né? Ele tem uma veia comercial muito forte, muito bom no relacionamento. Então, ao longo dos anos eu aprendi e aprendo muito com ele, né? E eu acho que a gente se cobra muito em relação ao desenvolvimento um do outro até hoje, né? Assim, o que cada um pode ser melhor, né? E com toda a liberdade de chegar um para o outro e falar assim, cara, presta atenção nisso, vê aquilo, por que não fazer melhor aqui ou ali? Então, acho que essa sinceridade, essa transparência, né? E essa união, né? Porque é em prol do negócio, né? É pro nosso bem. Então, acho que nós somos super complementares e tem sido uma parceria grandiosa mesmo. E depois de 15 anos, completados no final do ano passado, de EZEC, é muito fácil olhar para trás e ser profeta do acontecido, né? Mas assim, a partir do momento que vocês tomaram a decisão de, beleza, vamos fundar a EZEC, como é que foi o começo? Né? Porque eram dois jovens tendo que se provar, construindo uma marca, construindo um time. Conta um pouco de como é que foi, assim, o Cadu, se eu puder contar um pouco de como é que foi o backstage, assim, depois o Forte também traz a opinião dele. Quando a gente abriu a nossa consultoria, a gente tinha, apesar de jovens, uma boa dose de experiência dentro de uma indústria que era muito nova. Então, eu acho que a gente saiu na frente, mesmo com 30 e poucos anos de idade. Depois, uma coisa que foi uma aposta feliz que a gente fez foi a gente sempre teve uma visão empresarial para o negócio. A gente sempre quis montar uma empresa que fosse estruturada, que tivesse bons padrões de governança, que fosse muito forte em processos, em qualidade. E eu acho que desde a concepção da empresa a gente foi construindo as coisas pensando nisso e sabendo que não podia ser uma empresa, uma marca que dependesse da gente, né, da nossa figura humana. Eu acho que esse foi o começo. Depois a gente teve um retorno também muito rápido do mercado. Diferente de outros casos ou teses, né, de tecnologia onde você faz um investimento para ter um payback muito longo, a realidade é que a gente teve um retorno muito rápido e a gente acabou sendo muito feliz. Então, nesse aspecto, obviamente que facilitou as coisas e fez a gente crescer um pouco mais rápido.
a decisão de sair também da antiga casa tem a ver muito com posicionamento, tem a ver muito com o modelo de negócio, né? Então a gente tinha muita clareza desde o começo que a gente queria posicionar a EZEC como uma casa voltada à alta gestão, né? E nós somos sempre muito rigorosos nesse posicionamento, né? E no começo você tem que, enfim, você acaba deixando muito dinheiro em cima da mesa. Trabalho em sucesso, né? Vamos ver o que vocês podem fazer, né? E eu acho que sem arrogância a gente falava, puxa, mas depois do que a gente fez, né? Do que a gente construiu até agora, acho que não tem necessidade de a gente se provar tanto mais assim, né? Então, vamos fazer aquilo que a gente realmente acredita e a gente sempre foi muito fiel a esse propósito, né? Tanto é que hoje você vê que a EZEC é uma empresa posicionada no nível das boutiques internacionais porque era o nosso plano e a gente trabalhou para isso, né? Mas é importante dizer assim que as coisas foram e vão muito bem, mas não é fácil empreender no Brasil, né? É tudo muito complicado, né? E não é fácil no começo você atrair as pessoas que você gostaria de ter na sua equipe, de ter também como sócios. Acho que essa foi realmente a maior dificuldade. Nesse caso, a gente precisou sim se provar para o mercado no sentido de posicionar bem a EZEC, fazer um bom trabalho, captar clientes, impor qualidade, deixar esses clientes satisfeitos, agregar valor, né? À medida que a gente foi construindo, a gente foi chamando a atenção das pessoas, né? Que aos poucos foram se juntando a nós. Mas no começo as pessoas, nossa, coitados, eles saíram de uma empresa enorme, né? E agora eles estão lá sozinhos, né? Num escritório pequeno, começando tudo do zero. Então, como é que vai ser, né? Não, deixa eles se provarem, depois a gente vê o que faz, né? Então, o começo foi bem difícil. E depois, aos poucos, a gente foi, né, se aproximando daquilo que a gente imaginava. Hoje o modelo de negócio da EZEC é muito claro, né? Para nós que trabalhamos aqui e para o mercado também. Mas as dores iniciais, elas às vezes, tenho certeza que botaram isso em xeque e em questionamento para vocês mesmos, né? Como é que vocês se mantinham fiéis assim, àquilo que vocês entendiam que era o modelo de negócio ideal, seja para conquistar cliente, seja para conseguir contornar essas objeções que você comentou, Forte? Eu sempre fui muito confiante em relação ao nosso propósito, em relação à nossa capacidade, assim, nunca, apesar das dificuldades, eu nunca tive medo e eu acho que a gente nunca precisou sentar e falar, puxa, vamos mudar a nossa linha de trabalho, né? A gente simplesmente tinha uma linha de trabalho, a gente foi fiel a ela e no final das contas era trabalho mesmo, né? Pura dedicação de começar cedo, trabalhar até tarde e fazer aquilo que tinha que ser feito, né? Então, é isso, assim. Acho que você tem que ter uma visão de longo prazo para as coisas, né? Assim, quem não tem essa visão acaba mudando muito a sua rota, né? Então, a gente tinha visão e a gente foi, eu diria, rigorosos com relação a isso. E se eu puder complementar, eu acho que a gente nunca colocou o resultado ou o dinheiro à frente do posicionamento de qualidade, da reputação. E a gente sabia que algumas das decisões que a gente estava tomando ali poderiam, como ele comentou, gerar menos resultado financeiro no curto prazo, mas a gente sabia que no médio e longo prazo a gente chegaria onde a gente queria. E tem um caso legal que eu me lembro de uma das marcas mais valiosas do mundo até hoje, uma empresa incrível que tinha uma líder de recursos humanos que gostava muito do nosso trabalho e que um dia me ligou e falou, olha, eu queria muito ter você como parceiro para fazer as contratações. Era uma das maiores marcas do mundo que chegava no Brasil e muito claramente expandia a operação dela aqui. E a gente avançou, ficou super empolgado. Passou 2 ou 3 dias, chegou o contrato lá dos Estados Unidos de como a gente deveria trabalhar com eles. E quando a gente entendeu as condições, a gente viu que era inviável. E eu lembro da gente ficar um final de semana e aí, instintivamente, eu falei, não, tentando convencer ele, não, tem umas coisas ali, mas vamos tentar mudar e não sei o quê. E a realidade é que a gente concluiu que a gente tinha que falar não. Para uma das marcas mais valiosas do mundo. A gente seguiu adiante, não trabalhou com eles porque aquelas condições não eram boas condições e foi difícil na época, mas é um exemplo prático de como você tem que ser fiel ao teu posicionamento, né? E para a gente fechar esse primeiro bloco de início, em que momento que vocês tiveram ali a realização de putz, não, estamos no caminho certo,
está dando certo? Assim, não sei se algum cliente captado, algum momento de conseguir trazer algum colaborador que vocês queriam, assim, alguma coisa que sedimentou, sacramentou, né, essa decisão que vocês tomaram, que vocês deixaram de talvez se questionar ou coisa do gênero. Uma das minhas grandes clientes aí de longa data, Silvia Zui, foi minha cliente pela antiga casa, né? Me liga um belo dia, isso a gente tinha o quê? 1 semana ou 2 semanas, né, de iniciação do projeto do EZEC, a gente não tinha nem CNPJ, né? Me liga e fala assim, liguei lá e não te encontrei, onde é que você tá? Eu preciso de você para fazer um processo e tudo mais. Eu falei, olha, Silvia, não vai dar, nós estamos montando uma nova empresa, estou concentrado aqui na parte burocrática, contrato social, CNPJ, etc. Ela, de jeito nenhum, vamos começar agora, eu preciso de você e tudo mais, né? Não me importa se tem, se não tem, vamos em frente, né? E aquilo foi uma grande notícia para a gente, foi assim o primeiro projeto, o primeiro cliente, né? E aquilo nos deu um estímulo enorme de que, olha, tem gente que confia na gente, legal, né? Então a gente abraçou aquele projeto, né? Não importava quando que a gente ia receber, o mais importante era atender o cliente, que foi obviamente bem atendido. É uma cliente muito querida e muito especial até hoje. E então assim, sempre tivemos reforços positivos, né? Pode ir, apesar das dificuldades, a gente confia em vocês, pode fazer, vai acontecer, né? Agora não significa, né, que não tenha dificuldades, porque ao longo de 15 anos e meio agora, você tem momentos muito positivos de economia, de política, você tem momentos muito negativos, que é o que acontece normalmente no Brasil, né? Altos e baixos a todo momento, né? Mas a gente aprende a lidar com isso. Resiliência, trabalho, foco, não tem outro segredo. Eu queria contar uma outra passagem que foi quando eu depois já de alguns anos de empresa, resolvi tomar uma decisão de família de passar pouco mais de 30 dias fora, esposa, filhas, alugamos uma pequena casinha fora do Brasil, um lugar mágico e tal. E foi uma decisão muito dura para mim de me desconectar do dia a dia, era um lugar confuso, bem complicado, e depois quando eu voltei eu vi que a empresa operava impecavelmente, que a minha figura humana não fez falta de uma maneira relevante naquele período, e ali me deu um senso de realização de ver que a empresa era uma empresa pujante, com muita capacidade. Eu fui muito bem substituído no período que eu tive fora. Então são muitos os momentos, você vai vendo isso em... Felizmente, ao longo do tempo, a nossa importância vai diminuindo, né? Acho que esse é o grande objetivo, né? Fazer com que outros sócios ocupem o espaço, assim como você, entre outras pessoas que estão aqui nos ajudando a liderar a companhia, né? Então, eu espero que um dia a gente não tenha, acho que a missão cumprida vai ser essa, né? Um dia que a gente não tenha a menor importância mais e outras pessoas possam ocupar o lugar, e como já estão ocupando muito bem, né? Acho que isso que é importante para a perenidade de uma empresa de serviços profissionais. E dentro desse contexto, avançando um pouco na linha do tempo, começa a busca por novos sócios, a expansão do escritório de Campinas, né? Hoje a gente tem 4 escritórios, Rio de Janeiro, Campo Grande. Como é que foi esse momento de vocês começarem realmente a entender que fazia sentido trazer novas pessoas, novos líderes para a organização, e qual foi a estratégia por trás disso? Eu acho que assim, a localidade era muito importante para a gente, porque até pela antiga casa eu vivi 2 anos, né, instalando no nosso escritório por lá, e descobri assim uma região extremamente importante, extremamente forte, com muitas empresas, principalmente na área industrial. Mas sobretudo eu tinha formado um time lá em Campinas que eu gostava muito, pessoas realmente muito boas profissionalmente e pessoalmente. Então o que importava para a gente era também, né, ou principalmente a qualidade dessas pessoas, né? Então foi um movimento de trazer assim os melhores que a gente tinha desenvolvido lá, que queriam também um projeto empreendedor, queriam se juntar a nós. Então foi um grande movimento que aconteceu em 2012, de a gente trazer essa equipe, ou parte dessa equipe, e abrir o nosso escritório formalmente em Campinas. Ao longo dos anos a gente realmente teve que sofisticar o nosso modelo de gestão. A gente contratou consultor externo para ajudar a gente a conceber
um modelo de partnership com um bom grau de complexidade, conectar todos os sistemas de meritocracia para permitir que as pessoas realmente possam ter boas avaliações, remuneração variável, equity, escala, todo o plano de carreira da companhia em diferentes níveis de sociedade. Acho que a partir do momento que a gente conseguiu estruturar isso em alto nível, foi um divisor de águas. A gente realmente viu a nossa atratividade crescer bastante. E além da frente de Executive Search, nós temos hoje outras 2 unidades de negócio, gestão do capital humano, né, e nossos serviços para conselhos. Como é que foi a ideia de vocês para expandir o portfólio de serviços da Exec para essas outras áreas também? De onde veio essa ideia e como é que vocês implementaram? Desenvolvimento sempre esteve nos objetivos, né? A gente se preparou também individualmente para trabalhar um pouco com desenvolvimento, fazendo uma formação em coaching, começamos a atuar como coaches e a coisa foi se sofisticando, né? Num determinado momento a gente traz a Mariana Villalva, né, para nos ajudar a fundar formalmente essa divisão, montar um portfólio de produtos e soluções que ao longo dos anos vem se desenvolvendo e crescendo muito, né? Tanto é que essa área foi a área que mais cresceu o ano passado, com mais de 200% de aumento na receita. Hoje uma área liderada aí por 7 pessoas, né? Um time realmente muito forte e hoje, enfim, eu acredito muito nesse balanço entre atração e seleção. Atração, seleção e desenvolvimento, né? E num determinado momento a gente fala, puxa, nós como empreendedores sentimos falta de ter alguém olhando por nós, quer dizer, nos desafiando, né? Em 2014 ou 2015 a gente resolveu montar um conselho para a própria Exec, né? Para melhorar a governança, melhorar a nossa capacidade de gestão. E ao ter essa experiência de montar um conselho consultivo para a Exec, que veio a ideia de falar, puxa, mas se a gente montou para nós, a gente tem tantas boas conexões, né? Por que não fazer com que isso se torne um negócio, né? Então, um negócio que também tem 10, 11 anos de vida aí, nós estamos super fortalecidos com isso, fazendo uma quantidade muito grande de contratação de conselheiros hoje e também de avaliação de conselhos, né? E a Exec cresceu exponencialmente nesses 15 anos. Cada fase trouxeram dores diferentes, as do início, como vocês contaram, de estruturação de time, pandemia, né, que foi um momento complexo, mas que a gente saiu muito bem da pandemia. E agora, uma empresa mais madura, talvez, do setor, a principal consultoria hoje de recrutamento e desenvolvimento do Brasil. Como que as decisões difíceis que vocês tiveram que tomar assim, ao longo do caminho dão a maturidade para que vocês continuem hoje à frente da empresa do tamanho que você formou? Em dado momento, a gente tomou uma decisão de fechar um escritório em função de o retorno que a gente obtinha com aquele escritório não ser produtivo. A gente tomou decisões difíceis em relação a pessoas. A gente tem muita sorte aqui de ter um time que está com a gente há muito tempo, que é muito competente, mas algumas pessoas não dão certo, ou dão certo por um determinado período. A gente cria vínculos, mas acho que a gente sempre teve uma abordagem pragmática, no sentido de apoiar, desenvolver, estabelecer metas. Se elas são cumpridas, ótimo. Se elas não são cumpridas, em última instância, o cliente em primeiro lugar. Então, acho que se uma troca é necessária para o bem maior da companhia, do atendimento ao cliente, essas são as decisões geralmente mais difíceis. Mas a gente não pode se furtar a tomar. Como empreendedor, você tem que ser pragmático. Até a decisão de não vender a empresa, né? Porque nós somos algumas vezes também abordados por outras consultorias para nos comprarem, né? Então isso é uma decisão dura de ser tomada, né? O que eu faço diante disso, né? É sempre uma honra quando nos procuram. Isso significa que o nosso trabalho ele é reconhecido pelo mercado, pelos nossos concorrentes, mas aí também é uma questão de propósito, né? O que você quer, né, como líder de uma empresa, né? Eu quero realmente fazer um merge, eu quero ser vendido, eu quero trabalhar para os outros, né?
Hoje a nossa filosofia, vocês sabem bem, quer dizer, né, se a gente tiver que vender a companhia hoje, a gente vende para as pessoas que estão aqui dentro, nos ajudando a construir tudo isso, né? Então essa é a filosofia e colocar sempre o cliente no centro, né? Tudo que a gente faz aqui, toda energia que a gente coloca é em prol do cliente, né? Então sem grandes distrações, a gente fala que um sócio ele precisa gastar 80%, 90% do tempo para atendimento dos clientes e dos nossos projetos, né? Qualquer tipo de desvio além disso é desvio, é falta de foco e eu acho que é prejuízo para quem realmente nos suporta, que são os clientes. Muito legal. E hoje nós somos membro da ESC, da Panorama. Como vocês entendem que essas associações, essas influências, posso chamar assim, trazem valor para o dia a dia, né? O quão importante foi a participação da ESEC nesses programas? A gente tem que ter a humildade de reconhecer que há mercados mais evoluídos do que o nosso, mais competitivos do que o nosso, como por exemplo o mercado americano. Para quem não sabe, o mercado americano representa 50% do total das receitas com Executive Search no mundo. E principalmente é fundamental você estar atento a o que vem de inovação por aí. Há uma enorme discussão, a gente aqui na ESEC tem procurado implementar inteligência artificial, tecnologia, é um tema que muda muito rápido, a gente está todos os anos em conferências globais para procurar incorporar isso no nosso dia a dia. Então a nossa participação nessas associações, além de nos dar esse tipo de know-how e de acompanhamento de tendências, acho que também contribui para a nossa reputação, porque a gente também consegue concluir que o que a gente está fazendo está no caminho certo. Eu vou falar pela ESC, até pela minha atribuição por lá, né? Nós viemos de um mundo mais voltado à média gestão, né? Ao middle management. Esse é um modelo de negócio que a gente tinha aprendido lá, né? Quando a gente resolve colocar a ESEC, né, no mundo de top management ou alta gestão, o nosso ingresso na ESC, ou AESC, para quem não conhece, né, Association of Executive Search and Leadership Consultants, né, uma associação fundada em 59 em Nova York e hoje é a principal associação global, né, que representa o nosso setor. Ela nos ajudou muito assim, qual é a direção, né? Assim, o que você precisa em termos de melhores práticas para ser uma consultoria de top management, né? Então, imagina, desde 59, trabalhando essas questões. Então, a gente se amparou muito na ESC, foi muito importante para a gente, para consolidar nosso posicionamento, nossa visão, e o que realmente é valor agregado em alta gestão, porque existem diferenças substanciais em relação aos modelos, né? E depois tive a experiência, né, de atuar como conselheiro global, presidindo hoje as atividades aqui também no Brasil. Enfim, muito importante você se associar, né? O mundo de hoje, principalmente, é o mundo da associação, é o mundo da parceria. Nunca fique sozinho em nenhuma atividade, né? Porque o compartilhamento ou a soma sempre vai levar você para melhores resultados. Muito bom. Caminhando para o nosso fechamento, que conselho que hoje vocês dariam, dada a experiência que vocês tiveram como empreendedores, como executivos, que conselho que vocês dariam para um jovem executivo ou empreendedor que quer causar impacto, que quer buscar o seu lugar no mercado? Se eu estivesse talvez falando aquela pergunta clássica, né? Vocês, a versão mais nova de vocês aí de, sei lá, 15 anos atrás, o que vocês gostariam de transmitir para esse pessoal? O maior impacto que você possa causar para a sociedade está vinculado ao sucesso do negócio que você está construindo, porque é assim que você vai gerar emprego, é assim que você vai gerar renda, é assim que você vai fazer a máquina da economia andar. Construir uma empresa de bons valores éticos, que respeite o sistema, por mais complexo que ele seja, que considere que qualquer negócio precisa ter pessoas diferenciadas e adequadas para a realidade daquele negócio. E, se possível, que você considere um determinado percentual de tempo e de dinheiro para devolver o que você está construindo para a sociedade,
a comunidade em torno da tua operação, para, enfim, retornar à sociedade e fazer, né, a máquina girar. Acho que é isso. É empreendedorismo, né, ou intraempreendedorismo, né, porque assim, tem muitos bons empreendedores dentro de grandes empresas, né, mas eu acho que assim, empreender é ter coragem, né, é ter amor, é fazer as coisas com muita dedicação, e nunca desistir dos seus objetivos, né, acho que ser firme e forte todo dia, né, e eu falo para as pessoas assim, você tem que ser consistente, né, não adianta você ser bom numa semana e mais ou menos na outra, bom num mês, ruim no outro. Empreender, ter sucesso, vencer, você ser consistente toda semana, todo mês, todo ano, né? E nunca desistir dos seus objetivos, né? E o mais importante para qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, é gente. Não tem nada melhor do que gente, porque é gente que faz tecnologia, é gente que atende o cliente, é gente que constrói processo, que colabora e que faz os resultados acontecerem, né? E por fim, nunca esquecer que a gente trabalha para um cliente, né? Ou para clientes, né? É a razão do existir de uma companhia. Então, assim, faça tudo que você puder pelo cliente. Tudo. Mesmo que, né? Lógico, tem algum limite, né? Mas tente surpreender, tente encantar, que são valores aqui da EZEC, né? Tente sempre fazer mais do que aquilo que o cliente espera de você. Acho que essa é uma pitada bem importante para a gente ter aqui no final. Boa. Muito legal. Para finalizar, eu particularmente não conheço um recrutador, um headhunter, que queria ser headhunter, né, e começou a trilhar uma carreira. É uma coisa circunstancial que aconteceu com todos nós. Mas é uma profissão que está se difundindo. Hoje tem gente que quer ser headhunter. Tenho certeza que vocês também são procurados por pessoas no começo de carreira que querem trilhar um caminho parecido com o de vocês. É uma pergunta parecida com a última, né? O que vocês trariam de conselho para hoje alguém que quer chegar onde vocês chegaram, pessoas que querem começar a carreira com recrutamento ou que querem perpetuar a carreira com recrutamento? O que vocês trazem assim de dica de ouro? É interessante, né? É uma profissão que ela precisa ser moldada e você precisa ter muita paciência, né? Porque é uma soma de conhecimentos, né? Nós estamos dentro de um setor de RH, de recursos humanos, a gente precisa aprender muitas técnicas, né? Que não se aprende por aí, se aprende no dia a dia, né? Mas ao mesmo tempo você precisa aprender muito sobre negócios, né? Você não agrega valor em recursos humanos se você não tiver um profundo conhecimento de negócios, do funcionamento dos setores, das organizações, de cultura e tudo mais. Então é uma profissão muito completa, eu me sinto extremamente lisonjeado e feliz com essa profissão. E eu acho que as pessoas que têm interesse, né, em impactar pessoas e organizações, acho que é uma grande profissão, né? Acho que podem procurar as principais consultorias e começar uma carreira, porque é uma carreira realmente muito legal. E eu falo que a minha carreira é um MBA, né? Porque eu tenho a possibilidade, né, de, ainda ganhando dinheiro, aprender todos os dias, porque eu me relaciono com as melhores lideranças desse país ou de outros países, e isso é muito enriquecedor para mim. Eu diria o seguinte, vem pra EZEC, vem trabalhar aqui que a coisa vai fluir bem. Maravilha, gente. E agora, para encerrar, falo por mim, falo por todos os colaboradores aqui da EZEC, falo por quem já foi impactado também por nós. Agradecer vocês por terem tido a coragem, por terem tido a iniciativa, né, e terem continuado. Hoje a prosperidade de vocês transborda dentro de casa e transborda em quem é impactado por nós também. E mais uma vez agradeço o convite de vocês por terem topado e terem compartilhado com todo mundo um pouco da história de cada um de vocês. A gente agradece a você, obrigado pela audiência, pela paciência de vocês, espero que a gente tenha trazido algum conteúdo interessante aqui. Estamos sempre abertos a receber todos aqui na EZEC. Obrigado.